onde você passará a eternidade, não é um mistério com o qual você deva conviver. É uma verdade que você pode confirmar antes de respirar. E neste vídeo, vou mostrar 6 sinais bíblicos que revelam, e não suposições, se você está realmente a caminho do céu. Não estamos falando de rotinas religiosas ou sentimentos vagos. Esses sinais são extraídos diretamente da palavra de Deus e são inconfundíveis. Ao final deste vídeo, você sentirá uma certeza divina, ou um chamado para mudar seu caminho antes que seja tarde demais. Então, fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir não é um discurso motivacional, é uma verdade eterna. Vamos começar. Sua eternidade não é decidida na morte, é decidida agora. No momento em que seu coração para de bater, sua alma não se deixa levar pela confusão. De acordo com Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que não há reencarnação, nem segundo turno, nem retorno. É definitivo. Então, deixe-me perguntar, e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se hoje fosse seu último dia, o céu seria realmente seu lar? Você ouviria Jesus dizer: "Muito bem, servo bom e fiel." Ou ele diria palavras devastadoras demais para imaginar: "Afasta-te de mim, nunca te conheci." Isso não é alarmismo. É a pergunta mais urgente que você jamais enfrentará. E antes de presumir a resposta, considere isto. Jesus disse que o caminho para a vida é estreito e poucos encontram. Mateus 7, 13, 14. Isso não é apenas um aviso, é um chamado para despertar. O céu é real, o inferno é real. E a maioria das pessoas, sim, a maioria, está no caminho errado, convencida de que está tudo bem. Mas aqui está a esperança. Deus não nos deixou na dúvida. Ele nos deu sinais claros e identificáveis que mostram se realmente pertencemos a Ele. Então, vamos começar com o primeiro sinal. E não é ir à igreja, doar dinheiro ou fazer uma oração aos 10 anos. É algo muito mais profundo, algo eterno. Este é o fundamento. Todo o resto, suas obras, seu caráter, até mesmo seu amor pelos outros, se baseia nesta única verdade. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo de forma plena, genuína e pessoal? Não creu nele. Não creu sobre ele. Se rendeu inteiramente. E antes que você diga sim precipitadamente, vamos deixar uma coisa bem clara. Conhecer Jesus não é o mesmo que pertencer a ele. Tiago 2, 19 diz que até os demônios creem em Deus e tremem, mas eles não são salvos. Eles não vão para o céu. Então a pergunta é, o que realmente significa se render a Jesus? Significa que você chegou ao ponto em que para de fingir que está no controle. Você para de brincar de Deus com a sua própria vida. Você para de barganhar com o seu pecado. Você para de se esconder atrás de desculpas como: "Sou uma boa pessoa" ou "pelo menos sou melhor do que a maioria das pessoas." Nada disso te salva. Nada disso faz de você um filho de Deus. Salvação não é autoaperfeiçoamento. Não é um estilo de vida moral. Não é propaganda enganosa. A verdadeira salvação é a morte. Morte ao orgulho. Morte ao pecado. Morte ao seu velho eu. Romanos 10, 9 nos dá o modelo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não se trata de repetir uma oração após alguém. Trata-se de se arrepender, abandonar completamente seu pecado e confiar inteiramente na obra consumada de Cristo na cruz para salvá-lo. Quando Jesus se torna seu Senhor, toda a sua vida muda. Não apenas as manhãs de domingo. Não apenas o que você posta nas redes sociais. Seus desejos mudam. Suas prioridades se realinham. Você não vive mais para si mesmo, você vive para Ele. Jesus não está procurando fãs. Ele está chamando por seguidores. E há uma diferença enorme. Fãs aplaudem Jesus. Seguidores obedecem. Fãs conhecem o seu nome. Seguidores andam em seus passos. Fãs querem os benefícios. Seguidores aceitam o custo. Mateus 7, 20 e 23 é uma das passagens mais aterrorizantes de toda a Escritura. Jesus diz: "Nem todo aquele que me diz, 'Senhor, Senhor,' entrará no reino dos céus. Eu lhe direi claramente, nunca os conheci, apartem-se de mim." Essas eram pessoas praticando atos religiosos, expulsando demônios, pregando, trabalhando no ministério. Ainda assim, Jesus diz: "Nunca os conheci." Por quê? Porque elas nunca se renderam de verdade. Elas usaram o nome, mas nunca carregaram a cruz. Então, pergunte a si mesmo, agora mesmo, com total honestidade: eu realmente me rendi a Jesus? Ou estou apenas me apegando a uma ideia dele, esperando que seja suficiente? Porque se você não tem certeza, não precisa ficar em dúvida. Os braços de Jesus ainda estão abertos. Ele não está esperando pela perfeição. Ele está esperando pela rendição. E se você realmente entregou sua vida a Ele, este é o primeiro e mais poderoso sinal de que você está no caminho para o céu. A cruz nunca foi feita para ser usada como joia. Ela foi feita para ser carregada. E quando você realmente entrega sua vida a Jesus, algo sobrenatural começa a acontecer. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. O Espírito de Deus passa a residir dentro de você. Não como um hóspede silencioso, mas como uma força poderosa que o transforma de dentro para fora. Deixe-me ser claro.
Se o Espírito Santo vive em você, o mundo saberá. Não porque você publica versículos da Bíblia, não porque você vai à igreja, mas porque sua vida começa a produzir frutos. Visível, consistente, fruto inegável. Jesus disse em Mateus 7:16: pelos seus frutos os reconhecereis. Não pelas suas palavras, não pela frequência à igreja, nem mesmo pelos dons espirituais, mas pelos frutos. Então, qual é esse fruto? Gálatas 5:22-23 nos dá a lista. E não é uma lista de verificação para bom comportamento, é um espelho para sua alma. Amor, não apenas afeição. Não conveniência. Não gentileza superficial. Estamos falando de amor sacrificial, que coloca os outros em primeiro lugar. O tipo que perdoa profundamente, mesmo quando dói. O tipo que abençoa os inimigos e não espera nada em troca. Alegria, não mudanças de humor. Não altos de fim de semana. Alegria que se mantém firme quando o diagnóstico chega. Alegria que sobrevive à dor. Alegria que diz: Deus ainda é bom, quando tudo ao seu redor não é. Paz, aquela quietude na sua alma quando tudo lá fora é um caos. O tipo de paz que não faz sentido, porque não está atrelada às circunstâncias. Está enraizada na confiança. Paciência, não a capacidade de esperar, mas como você age enquanto espera. Paciência quando as pessoas te decepcionam. Paciência quando o tempo de Deus parece atrasado. Paciência quando sua carne quer explodir. Bondade, uma força gentil. Bondade que se coloca diante da dor de outra pessoa. Que não zomba, não menospreza, não anula. Bondade, integridade, pureza, totalidade. Não o que as pessoas pensam de você, mas quem você é quando ninguém está olhando. Fidelidade, lealdade a Deus na escuridão. Fé que não se esvai quando as bênçãos secam. Fé que se mantém de pé quando as orações não são respondidas. Gentileza, poder sob controle. Um coração mole em um mundo duro. Uma mão firme quando os outros atacam. Autocontrole, a recusa em ser dominado pela sua carne. Dizer não ao que é fácil. Dizer sim ao que é certo, mesmo quando ninguém vê. Agora ouça com atenção. Você não cultiva este fruto se esforçando mais. Você o cultiva permanecendo em Jesus. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim, darão muito fruto. Este fruto não é a raiz da sua salvação, Jesus é, mas é a prova. Porque uma fé que salva é uma fé que transforma. Tiago 2:17 deixa claro. A fé, por si só, se não tiver obras, é morta. Deixe isso penetrar em sua mente. Não somos salvos por obras, mas se sua vida parece exatamente a mesma depois de conhecer Jesus, algo está terrivelmente errado. Porque a verdadeira fé sempre deixa evidências. E aqui está a beleza. Dar fruto não significa perfeição. Significa progresso. Você pode tropeçar. Você pode cair. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, você se levantará novamente. Você terá fome de justiça. Você se sentirá condenado pelo pecado. Você desejará crescer. Então, pergunte a si mesmo: não, sou perfeito, mas estou crescendo? Meu coração é sensível a Deus? Vejo, mesmo que seja uma pequena evidência, de que o Espírito de Deus está me moldando dia após dia. Se a resposta for sim, mesmo que o processo seja lento, isso é um sinal poderoso, um sinal vivo, um sinal celestial, de que você não é mais quem costumava ser. Você está se tornando quem Ele o criou para ser. Obediência não é mais uma palavra popular. Na cultura atual, sou opressiva, rígida, religiosa. Mas no reino de Deus, obediência não se trata de regras. Trata-se de relacionamento. Não se trata de ser controlado. Trata-se de ser transformado. Jesus disse em João 14:15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Observe o que ele não disse. Ele não disse: se me temerdes, obedecereis. Ele não disse: se quiserdes impressionar os outros, obedecereis. Ele disse: se me amardes. Essa é a pulsação da verdadeira obediência. Ela flui do amor. Porque quando você verdadeiramente encontrou a misericórdia de Jesus, quando você percebe que Ele viu cada parte da sua fragilidade e ainda assim escolheu a cruz, quando você entende que seu pior pecado não conseguiu assustá-lo, obedecê-lo não parece mais um fardo, torna-se a sua alegria. Você para de se perguntar: quanto posso fazer sem sofrer? E começa a se perguntar: quanto mais perto posso chegar dele? Essa é a mudança. Obediência não se trata de gerenciamento de comportamento. Trata-se de alinhamento. Alinhamento com a vontade daquele que te salvou. Alinhamento com o seu coração, os seus caminhos, a sua verdade. E aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas ignora. Quanto mais você obedece a Deus, mais livre você se torna. O pecado promete liberdade e traz correntes. A obediência parece restrição, mas liberta sua alma. Porque cada mandamento de Deus não é uma prisão, é proteção. Cada instrução é um mapa para a vida. Cada limite é um escudo contra a destruição. Salmo 119:45 diz: Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Você entendeu? A liberdade é encontrada na busca dos seus mandamentos.
Vamos trazer isso para a vida real. Quando você é tentado a mentir, mas fala a verdade, isso é obediência. Quando a sua carne clama por vingança, mas você escolhe o perdão, isso é obediência. Quando ninguém está olhando e você pode se comprometer em segredo, mas escolhe a integridade, isso é obediência. A obediência se manifesta nessas decisões silenciosas, se invisíveis se revelam o que você realmente valoriza. Então, pergunte-se honestamente: eu obedeço a Deus quando ninguém está por perto para me aplaudir? Eu sigo seus caminhos mesmo quando isso me custa conforto, relacionamentos ou reputação? Eu ainda digo sim quando seria mais fácil dizer mais tarde. 1 João 2, 3, 4 não hesita. Sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço, mas não faz o que ele manda, é mentiroso e a verdade não está nele. Não se trata de ganhar a salvação, trata-se de confirmá-la. Obedecemos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Não para sermos amados, mas porque já somos amados além da compreensão. O legalismo diz, obedeça para que Deus o aceite. O Evangelho diz, Deus te aceitou, agora ande nos seus caminhos. Então, novamente, a questão não é, eu sigo as regras. A verdadeira questão é, meu amor por Jesus se tornou tão real, tão intenso, que eu quero viver uma vida que o reflita. Se a resposta for sim, mesmo quando difícil, mesmo quando você tropeça e se levanta, essa obediência é um sinal radiante. Um sinal de que você não é meramente um ouvinte da palavra, mas um praticante, um discípulo, um filho, uma filha, um cidadão do céu em treinamento, aqui mesmo na terra. Eis uma verdade que se destaca no cristianismo moderno. Seu amor por Deus é tão real quanto seu amor pelas pessoas. Não pelas pessoas que são fáceis de amar, não pelos seus amigos da igreja, não pelo seu círculo íntimo. Estou falando daqueles que te ferem, aqueles que zombam da sua fé, aqueles que drenam sua paciência, quebram sua confiança e testam seu espírito. Porque amá-los é o que prova que Cristo está verdadeiramente vivo em você. 1 João 4, 7, 8 diz sem hesitação: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entendeu? Não conhece a Deus. Não é imaturo na fé. Não precisa crescer. Mas não conhece a Deus. É assim que o amor é central para a vida cristã. Mas não confunda isso com a versão superficial do amor que o mundo celebra. O amor bíblico não é um sentimento. Não é uma máscara social. Não é tolerância passiva. O verdadeiro amor é ativo. Ele sacrifica, custa algo e muitas vezes dói. Jesus nos deu o padrão mais elevado em João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o distintivo do crente, não a doutrina, nem a profecia, nem os milagres, mas o amor. O tipo de amor descrito em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se irrita facilmente, não guarda rancor. Pense na última parte. Guarda, não, registra. Isso significa que perdão não é opcional. Isso significa que a amargura não tem espaço para crescer. Isso significa que seu amor é medido pela rapidez com que você se livra da ofensa. É aqui que o Evangelho se torna real. Porque é fácil amar quem é amável. É humano amar aqueles que o amam de volta. Mas Jesus não parou por aí. Ele disse em Lucas 6, 27 e 28, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos maltratam. É aqui que trilhamos o caminho estreito. Amar os vossos inimigos não é fraqueza. É guerra. Uma guerra contra o vosso orgulho. Uma guerra contra a vingança. Uma guerra contra o instinto natural de proteger o vosso ego. Mas é uma guerra que se parece exatamente com Jesus. Lembram-se da cruz? Ele foi cuspido, escarnecido, espancado e pregado na madeira. E a sua resposta? Pai, perdoa-lhes. Se Cristo vive em você, esse mesmo Espírito começará a remodelar a forma como você ama. Você perdoará mais rápido. Você deixará ir mais cedo. Você servirá mais profundamente. Não porque seja bom, mas porque o reflete. Então, pare e pergunte-se: eu amo quando é difícil? Eu demonstro graça quando sou ferido? Abençoo aqueles que me amaldiçoam, ou os amaldiçoo baixinho? Ainda amo quando não há aplausos, agradecimentos ou retribuição? Se você puder responder sim, mesmo que seja imperfeito, mesmo que ainda esteja em andamento, esse tipo de amor não é humano. É divino. É a marca do céu gravada na alma de um filho de Deus. Porque os verdadeiros cristãos não apenas creem no Evangelho, eles se tornam ele. Se a sua fé só se mantém quando a vida é fácil, não é fé, é conveniência. Mas fé verdadeira, a fé verdadeira sobrevive ao fogo. Ela não foge da tempestade. Ela caminha em direção a ela com os olhos fixos em Jesus. Veja bem, um dos sinais mais claros de que você está verdadeiramente a caminho do céu não é o quão alto você adora quando as bênçãos chegam. É o quão firmemente você se apega a Jesus quando as bênçãos desaparecem. As Escrituras não amenizam isso.
2 Timóteo 3:12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não podem, não alguns, todos. Se você estiver verdadeiramente seguindo a Cristo, o mundo resistirá a você. Seus valores entrarão em conflito com os deles. Suas convicções ofenderão. Sua recusa em se comprometer atrairá críticas. E é exatamente assim que deve ser. Porque Jesus nunca nos prometeu conforto. Ele nos prometeu uma cruz. E aqueles que a carregam sentirão seu peso. Deixe-me dizer uma verdade que poucos pregadores têm a coragem de dizer em voz alta. Às vezes, obedecer a Deus custará tudo. Amigos irão embora. Oportunidades desaparecerão. Portas se fecharão. Você poderá ser ridicularizado, excluído, falsamente acusado. Você poderá chorar em silêncio, se perguntando por que a obediência dói tanto. Mas aqui está a beleza. Cada provação revela a força do seu alicerce. Jesus contou uma parábola em Mateus 13:20-21 sobre a semente lançada em solo pedregoso. Este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas, como não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quando vem dificuldades ou perseguições por causa da palavra, logo se afasta. O que Jesus está dizendo? Que muitos começam bem, mas poucos perseveram. As emoções se dissipam. O entusiasmo da multidão se esvai. Mas aqueles que estão verdadeiramente enraizados, eles permanecem. Porque as provações não destroem a fé verdadeira. Elas a expõem, elas a refinam, elas a tornam real. Tiago 1:2-4 vai além. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas provações. Pois sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança, e que a perseverança atue plenamente, para que sejais perfeitos e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. Deus permite as provações, não para vos quebrar, mas para vos edificar. Elas não são prova de que Deus está ausente. São prova de que Ele está presente e trabalhando. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: sua saúde, sua riqueza, seus filhos, sua reputação. E, no entanto, apesar de tudo isso, ele se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é fé. E o que Deus fez? Ele o restaurou. Ele se revelou em maior glória. Ele provou que a tempestade não tem a palavra final. A fé tem. Agora pergunte a si mesmo: quando a pressão chega, eu corro de Deus ou vou em direção a Ele? Quando sou ridicularizado por minha fé, fico em silêncio ou permaneço ousado? Quando a obediência se torna solitária, eu me comprometo ou continuo? Se você suportou dificuldades e ainda se apega a Jesus. Se você sentiu a dor da rejeição, mas não desistiu. Se seus joelhos bateram no chão em fraqueza, mas suas mãos ainda se ergueram em adoração. Então saiba disto: você está trilhando o caminho dos fiéis. Você está trilhando o mesmo caminho que os apóstolos trilharam, o caminho que os mártires sangraram, o caminho que o próprio Jesus percorreu. E nesse caminho, cada lágrima é contada, cada passo é lembrado, cada cicatriz tem um significado eterno. Porque aqueles que sofrem com Cristo reinarão com Ele. E quando você estiver diante dele naquele dia final, Ele não dirá: por que você não teve uma vida mais fácil? Ele dirá: muito bem, você suportou, você ficou, você nunca desistiu. Você pode dizer para onde alguém está indo pelo que ele anseia. E aqueles que estão verdadeiramente a caminho do céu não se apegam a este mundo como se fosse seu lar, porque sabem que não é. Seu coração bate por outro lugar. Sua alma anseia por um país diferente. Seu tesouro não está guardado aqui. Sua esperança não está enterrada em sucesso, status ou na próxima promoção. Seus olhos estão elevados. Sua mente está firme. Sua cidadania já estampada na glória. Filipenses 3:20 diz claramente: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente, não casualmente, não como um plano B, mas com desespero, antecipação, como alguém observando o horizonte em busca de um navio carregando tudo que sempre amou. Este mundo está desaparecendo, e eles sabem disso. Veja, os verdadeiros cristãos não apenas acreditam na eternidade, eles vivem para ela. Eles caminham por esta vida como viajantes de passagem. Eles apegam vagamente ao conforto. Eles investem em coisas que duram mais que o tempo. Eles amam com ousadia, doam generosamente, sofrem pacientemente, não porque seja fácil, mas porque sabem, este não é o fim. Esta é a sala de espera. 1 João 2:15-17 nos dá um aviso afiado como uma espada. Não amem o mundo nem as coisas do mundo. O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixe isso penetrar. O mundo passa. Todo ídolo, todo luxo, toda plataforma, todo aplauso desapareceu. Mas o que você faz por Deus, o que você sacrifica, o que você obedece, o que você constrói em segredo, isso permanece para sempre. É aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas querem os dois. Elas querem o céu, mas também querem construir impérios aqui. Elas querem Jesus, mas somente se ele não interferir em seus planos. Elas querem a eternidade, mas vivem para o agora. Mas os verdadeiros seguidores, eles sabem melhor.
Eles sentiram a futilidade de correr atrás do vento. Eles perderam o gosto pelo brilho que não brilha na próxima vida. 2 Coríntios 5:8 revela a confiança deles. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Portanto, eles não temem a morte, eles acolhem como retorno ao lar. Eles não são obcecados em permanecer jovens, eles se preparam para encontrar o ancião de dias. Eles não entram em pânico com o mundo em ruínas, eles confiam em um reino que não pode ser abalado. E isso muda tudo, muda a maneira como eles trabalham, como eles sofrem, como eles criam seus filhos, como eles passam o tempo, porque eles vivem cada dia como se ele importasse para sempre. Por que importa? Deixe-me perguntar, você sente aquela saudade do céu? Aquela fome de estar com Jesus, não apenas para escapar da dor, mas porque você quer ver o seu rosto. Você vive com a eternidade em mente ou se acomodou neste mundo como se fosse sua parada final? Porque se o céu é o seu lar, seu coração começará a se mover nessa direção. E quanto mais seus olhos estiverem fixos nessa glória eterna, menos este mundo poderá seduzi-lo. E um dia, mais cedo do que pensamos, o céu se abrirá, a trombeta soará, o rei retornará. E aqueles que viveram por ele, ansiaram por ele, o amaram acima de tudo. Eles não recuarão, eles não hesitarão, eles se levantarão com alegria, sabendo que aquilo pelo qual viveram finalmente chegou. Essa é a esperança do crente. Essa é a mentalidade daqueles que estão a caminho do céu. Agora que você viu sinais, não feitos pelo homem, não especulativos, mas bíblicos, eternos, a pergunta não é mais o que eles significam. A pergunta é, eles descrevem você? Não apenas parcialmente, não hipoteticamente, mas sinceramente, agora mesmo, na sua alma. Você realmente se rendeu a Jesus. Você vê o fruto do Espírito Santo crescendo em sua vida. Você obedece a Deus, não porque precisa, mas porque o ama. Você ama as pessoas, não apenas as fáceis, mas também as difíceis. Aquelas que quebraram, você suportou dor, rejeição, sofrimento, mas continuou apegado a Cristo. Você anseia pelo céu ou ainda está preso aos prazeres deste mundo? Seja honesto, porque aqui está o que está em jogo, a eternidade. E a eternidade não começa quando você morre. Ela começa no momento em que você decide a quem pertence. O momento em que seu coração muda. O momento em que sua alma se curva. Esse momento pode ser agora. Mas talvez, ao assistir a esta mensagem, você tenha percebido algo angustiante. Talvez você tenha visto uma versão de si mesmo nas advertências, não nas promessas. Talvez você tenha reconhecido que o que você chamou de fé era apenas familiaridade. Talvez suas orações tenham sido memorizadas, sua adoração tenha sido mecânica, seu coração tenha sido distante. Talvez você tenha dito todas as coisas certas, mas nunca tenha verdadeiramente entregado sua vida a Jesus. E se esse é o seu caso, não estou aqui para condená-lo. Estou aqui para lhe dizer, não é tarde demais. Você ainda está respirando, o que significa que a graça ainda está sendo estendida. A misericórdia ainda está disponível. E Deus, o Deus que conhece cada detalhe do seu passado, ainda está chamando o seu nome. 2 Coríntios 6:2 diz, agora é o tempo favorável, eis aqui agora o dia da salvação. Não amanhã, não quando você reorganizar sua vida. Agora, Deus não está pedindo sua perfeição, Ele está pedindo sua rendição. Ele não está procurando desempenho religioso, Ele está procurando relacionamento. Então, se você está pronto para parar de fugir, para parar de fingir, para parar de esconder pedaços da sua vida, então ore comigo, não como um ritual, mas como um clamor do fundo da sua alma. Uma oração de rendição total. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador, não apenas quebrado, mas perdido sem ti. Eu creio que morreste por mim, não apenas para me perdoar, mas para me resgatar. Hoje, não te ofereço a minha religião. Eu te ofereço o meu coração, todo ele. Eu me afasto do meu pecado. Eu abro mão do controle e corro para os teus braços. Ser o meu Salvador, ser o meu Senhor, ser o meu tudo. Eu te entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. A partir deste momento, eu pertenço a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de um lugar de rendição, o céu agora é o seu lar, não por causa dos seus sentimentos, mas por causa da fidelidade dele. Mas não pare por aqui. Cresça. Comece a ler a Bíblia, não como um livro de regras, mas como uma carta do seu Pai. Ore todos os dias, não para impressionar a Deus, mas para conhecê-lo. Encontre uma comunidade de crentes que caminhe com você. E, acima de tudo, viva com a eternidade em seus olhos, porque este mundo não é mais o seu lar. E se esta mensagem falou com você, se abriu seus olhos, se mudou seu coração, por favor, não guarde para si. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Há pessoas que você ama que precisam desta verdade, e sua participação pode ser a salvação da alma delas. E antes de ir, há mais um vídeo na tela agora, uma mensagem que o levará ainda mais fundo em sua jornada com Deus. Clique, assista, deixe Deus continuar trabalhando em você. Te vejo lá. Permaneça fiel. Permaneça pronto. Porque Jesus está voltando em breve.